a ideia de escola, está falando, foi isso. A ideia de escola do contentamento é para a gente poder abordar uma série de estudos ligados ao contentamento. E o primeiro de todos é o próprio contentamento, que é a base de tudo. E minha pergunta para você, inicial, foi essa e vou fazer de novo. Como você se vê? Como você se vê? Como um questionador? Como alguém que vive questionando e se gaba disso? Como um doente? Uma pessoa que está sempre doente? Um cansado, um apático, um bravo, um saturado, um triste? Como você se vê? Um carinhoso, um contente, um simpático? Qual é a visão que você tem de você? Qual é a visão que os outros têm de você? Isso é muito interessante. Quando eu descobri da história que eu contei antes para vocês, que tinha pessoas que tinham medo de mim, porque achavam que eu era muito doido, muito agressivo, muito bravo, eu fiquei assustado. Como assim? As pessoas tinham medo. Não é para ter medo. Se eu estou levando a palavra de Deus, se eu sou um emissário de Cristo, nunca posso compartilhar medo nos outros. O que é mais difícil para o discípulo? Eu já perguntei isso e pergunto sempre, porque a gente tem que memorizar isso. É negar-se a si mesmo? É tomar a cruz? O que é mais difícil para um discípulo? Amar o próximo? Obedecer? Louvar? O que é mais difícil para você fazer discípulos? É preciso ter clareza que, com toda certeza, o mais difícil disso tudo que a gente vai ver é simples. O mais difícil é obedecer. Porque você tem que obedecer e amar ao próximo, você tem que obedecer e fazer discípulo, você tem que obedecer e tomar a cruz, o tempo todo você tem que obedecer. E você é obediente? A palavra obediente, no original, significa estar debaixo de uma coisa que você ouviu, estar debaixo de uma ordem, de uma orientação, tanto no grego como no hebraico, do Antigo Testamento. As duas coisas é estar debaixo do que ouviu. Você é um bom ouvinte? Você ouve? Como é você? Vamos ver Hebreus 13, 5. Alguns versos eu vou pedir para você abrir na tua Bíblia. Outros, todos eles vão estar transcritos aqui, mas alguns eu gostaria que você lesse. E esse é um deles, que eu acho que seria legal você abrir na sua Bíblia e ler. Hebreus 13, 5. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com o que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Essa foi uma convicção que eu tive na minha vida, que o Senhor nunca ia nos abandonar. Mas aprender a contentar com pouco não foi assim um processo tão instantâneo. Ah, como assim que não é instantâneo, Sérgio? Como assim que não é instantâneo? Não é, porque no crescimento, nós começamos a crescer no Senhor, e o crescimento, ele estava cada vez mais ascendente para baixo, ou seja, descendente. E a coisa estava ficando difícil. Chegar ao ponto de não termos dinheiro para comprar o café da manhã para dar para os filhos. E levantar e adorar e se alegrar em Deus e agradecer a Deus pelo café dos filhos, mas não os nossos. Nós não tínhamos agradecer do mesmo jeito. E aí chega a funcionária, uma irmãzinha que trabalhava lá em casa, se passei pela padaria, o cheiro de pão estava tão bom que eu comprei um pão para nós, aproveitei e comprei um pouquinho de manteiga, um pouquinho de quê? A funcionária foi nos abençoar com o pão daquele dia. Como assim? Aquela que depende do nosso finanças, ela vive disso, e ela que vai nos abençoar. Como não ficar contente
com essas maluquices que o Senhor faz com a gente. 1 Timóteo 6,8. 1 Timóteo 6,8. Tendo sustento e com que se vestir, estejamos contentes. Ah, mas você podia dizer, mas você não tinha sustento. Tinha sustento, eu tinha gasto com outras necessidades. Mas eu tinha sustento. Filipenses 4,11. Filipenses 4,11. Digo isso porque aprendi, ou não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você é uma pessoa contente? Preciso voltar para isso. Como você é conhecido na sua família? Como você é conhecido na igreja? Como você é conhecido no mundo? Como você é conhecido na escola, no trabalho, na faculdade? Você é conhecido como uma pessoa contente? Quando eu digo para vocês que eu era um chato, quer dizer, alguém pode dizer, você mudou? Sim, a gente continua redondo. Não tão chato. Eu era muito magro, sentava sempre na terceira fileira, nunca gostei da primeira fileira, que era do guarda-chuva, gargarejo, a segunda era intermediária, então eu ficava na terceira fileira. Eu lembro de uma cena muito curiosa que marcou muito a gente. Eu estava numa sala de aula e um professor de direito comercial, para quem não sabe, eu tenho formação em direito, não sou advogado, fui advogado. E ele passava a aula toda contando piadas. Contava piadas, e eu cruzava o braço e ficava olhando para ele. Um dia ele não aguentou e me perguntou, Sérgio, você não entende piada? Eu entendo. Por que você não ri? Porque você não é pago para contar piada. Era nesse nível. Era chato. Mas eu pagava um professor. E tanto ele contava piada que a gente fez um levante pusemos o professor para fora de sala de aula. Expulsamos o professor. Que a gente está pagando faculdade. É para vocês entenderem como você era conhecido no trabalho, na escola, na faculdade. Como você é visto, o que você transmite sem palavra alguma. Não estou dizendo por falar, como você comunica. Salmo 2, verso 11. Salmo 2, verso 11. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Opa, serviu ao Senhor com temor. O que é temor? Medo. É isso mesmo. Respeito. Serviu ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Alegrar em quem? Boa noite. Fiz uma pergunta e eu espero a resposta. Alegrar em quem? Alegrar em quem? Não é alegrar as circunstâncias, é alegrar no Senhor. O contentamento, ele é um mandamento. Deus mandou, não é uma opção. Ah, eu vou ficar contente por causa disso ou daquilo outro. Não, não é uma opção. É um mandamento como qualquer outro mandamento. Não é minha escolha, que eu já contei para vocês que essa não era a minha praia inicial. Não é minha preferência. Precisa ser obedecido sempre. Sempre. Não importa o que está passando comigo, não importa a dor que eu estou sentindo, não importa a situação que eu estou, se está bom, está mal, eu preciso viver contente. Ponto. Para entender bem isso, eu tenho uma pergunta que eu gostaria que você respondesse no teu caderno, no teu celular, no teu papel, no teu tablet, no teu qualquer coisa, mas responda. Não pode ficar sem responder. E se alguém já ouviu essa pergunta de mim e já sabe a resposta, cala a boca. Deixa o outro pensar. Estou sendo bem sutil? Então, de onde você estava antes? Ah, já saiu tudo. Mas está roubando ali um pedaço. Eu preciso então, a imagem está um pouquinho maior. Já saiu tudo. Onde você estava
antes de você se converter? Você tem convicção que você saiu do cemitério? Você era um morto? Onde você estava antes de se converter? Quando a gente se converte, a gente entra numa escola, numa faculdade. A conversão é o primeiro, é o vestibular para entrar na faculdade. Nunca usei a palavra vestibular, mas é a ideia. Eu tenho que passar. No meu tempo de ginásio, no meu tempo de menino, nós tínhamos que fazer curso de admissão e prova de admissão para entrar no ginásio, que é o ensino fundamental, não é fundamental, antigo segundo grau, não sei o que é hoje, estou perdido. Fundamental não. Ensino médio. É o primeiro ano ginasial, segundo ano ginasial, terceiro ano ginasial e quarto. Tinha que fazer prova, curso, e era um vestibular. Era prova feita na escola, era um vestibular, nós éramos treinados assim, era isso que você tinha que fazer. Quando você se converte, você entra numa faculdade. Começamos a aprender muitas coisas. Isso aí, o que serve? Vamos ver aqui, Efésios 2:1. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Onde é que ficam os mortos? No cemitério. Então você veio do cemitério. Bom, para quem não sabe, essa foto daí, que se você conseguir ver, é do cemitério que eu morei. Morei de fato no cemitério da Barra. Abrindo a janela do meu quarto, a gente via essa imagem que eu via da janela do meu quarto, de frente para o cemitério, assim, um lugar lindo, apaixonante, romântico. Vale a pena visitar porque você vê toda a Bahia, vê todos os navios, o Porto Sol era lindo. E lá tinha as melhores pitangas e bananas, porque era duplo estrangeiro, só enterrava judeu ou estrangeiro. Então era tranquilo, todo mundo achava que eu sou doido de pedra, não ter certeza, não vão achar. Com a conversão, nós mudamos. Com a conversão, nós mudamos completamente do cemitério para o reino do Filho do seu amor. Gente, quando eu digo cemitério, que eu estava no cemitério, não é só fisicamente, porque eu só me mudei para esse cemitério depois que eu me converti. Eu fui morar com o Marcos Moraes, ele também morava no cemitério. Eu fui ficar hospedado na casa deles. Mas eu tinha me envolvido com bruxaria. Como é que alguém que se envolveu com bruxaria não está nas trevas? Está completamente, absolutamente nas trevas. Nós mudamos da morte para a vida. Aí tem algumas referências bíblicas, se quiser você copia. Eu não vou vê-las agora. Nós saímos do inferno para os céus. Da condenação do pecado para a vida com Cristo. Da escravidão para a liberdade. Da estultícia para a sabedoria de Deus. Quanta transformação ocorre numa pessoa que saiu das trevas. O Senhor coloca ordem no nosso caos nosso de cada dia. A minha cabeça era um caos, completamente atrapalhada. Quem esteve em Acuípe ouviu eu falando, eu não tinha noção se eu era gente, se eu não era gente, se eu era animal, eu não tinha a menor noção do que, eu não tinha identidade própria. Hoje eu sei que eu sou o que Deus diz que eu sou, e tudo está de boa. Eu queria pôr uma musiquinha, porque se não tiver musiquinha não tem graça, mas eu não sei se vai conseguir amplificar a música, eu não sei, vamos ver se vai sair. Se não der, não deu. Mas é uma música do Fábio Alves chamada Contentamento. Não deu. Opa. Dá para ver alguma coisa? Da onde? Segura para mim. O som que se abriu pela casa que protege quem eu amo.
faço pela fé. Muito obrigado. Muito obrigado. Pelo pouco que traz paz, pelas lutas que me fazem conhecê-lo, pela bênção, pelos ares. Muito obrigado. Pela vida que me deu e a família que me cerca a cada dia, pela luz que se acendeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Satisfeito, graças ao Senhor que tu faz, e o contentamento santo sobre a minha vida e nada mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Pelo amor que encontrei, Vamos parar por aqui, porque está difícil para o coitado ficar em pé ali, sentado, quero dizer. Mas, como é que é você? Você já leu as bem-aventuranças? Sim, você já leu as bem-aventuranças. E tá comendo, continua comendo um pedaço, não tem como consertar isso? Porque vai comer bastante. Fugir um pouquinho, pelo menos. Já deu, pronto. Obrigado. Tenha paciência comigo. Sempre que eu leio as bem-aventuranças, eu fico imaginando, querendo entender bem. Para você entender todo o Sermão do Monte, você tem que entender as bem-aventuranças. Para você entender bem as bem-aventuranças, você tem que entender a primeira bem-aventurança. E eu fiquei anos meditando nisso, até que de repente isso surgiu exatamente quando eu estava estudando sobre o contentamento a primeira vez. Nós temos as bem-aventuranças e temos o oposto das bem-aventuranças. E eles me ajudaram muito para poder entender bem-aventurado, feliz, versus ai, infeliz. E fica assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós conhecemos bem. Mas e o oposto? Ai dos soberbos de espírito, porque deles é o reino da terra. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Ai dos que nunca choram, porque nunca serão consolados. Ah, eu não choro nunca, meus pêsames. Feliz aquele que chora. Um homem que diz que não chora nunca, nunca vai provar do consolo de Deus. O contentamento muitas vezes vem depois de uma lágrima, e é indispensável. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Ai dos bravos intratáveis, porque não herdarão a terra. Ah, eu gosto de filme de bravos. Opa, eles não vão herdar a terra. O Senhor fala de bem-aventurados mansos. Nós não fomos chamados para ser bravos. Aquele que virava a mesa morreu e ficou na cruz há muitos anos atrás. Ele não vira mais mesas. Eu tenho que mudar completamente minha postura. Eu tenho que entender que a postura é a postura que agrada, que Deus quer, não que faz o meu personagem. Bem-aventurados que têm fome, sede e justiça, porque serão fartos. Ai dos que não se incomodam com a injustiça, porque nunca serão satisfeitos. Quantos aqui ficaram orando pela igreja na Venezuela? Quantos aqui ficaram orando pelas pessoas que foram sumidas na Venezuela? Quanto clamor, quanto desespero ocorreu lá? Eu estava falando com uma irmã e a família dela mora num prédios antigos e os prédios permaneceram, mas em frente ao prédio, em frente
para o condomínio dos prédios que a família dela mora lá na Venezuela, em La Guaira. Era um condomínio de 30 prédios. Todos os 30 caíram. Todos os 30 caíram. Ela disse, e a gente conhecia gente em todos os edifícios. Quanto que a gente tem orado por eles, se suplicado por eles. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ai dos incompassivos, porque receberão a crueldade. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Ai dos sujos de coração, porque não verão a Deus. O que é sujo de coração? Será que eu sou um sujo de coração? Como é que está dentro do meu coração? Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ai dos litigiosos, briguentos, porque serão chamados filhos de Deus. Eu gosto de fazer bagunça. Eu já ouvi gente fazer para mim. Eu gosto de armar um barraco. Eu gosto de ver o barraco pegar fogo. Como assim? Como assim? Como é possível isso? Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ai dos perseguidores em nome da justiça, porque deles é o reino das trevas. Ai daqueles que estão perseguindo em nome de uma justiça que não é verdadeira, não vem do alto. Bem-aventurado quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo dizerem todo mal contra vós. Ai de vocês quando por causa de Cristo injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra o próximo. Sem esse entendimento claro que a gente fica vendo, a soberba vai ficar solta e o homem começa a idolatrar a si mesmo. Vou voltar um pouquinho porque o ano foi rápido demais. Sem esse entendimento, a soberba fica solta. Aí o homem começa a se idolatrar e a murmurar insatisfeito e infeliz com muita coisa. Como é você? Certo? Nós estamos começando um retiro e você já começa dando metralhadora? Nós só estamos começando. Eu quero que todo mundo vire peneira. Mas cheio da graça de Deus. Filipenses 4, de 10 a 13. Eu gostaria que você abrisse na sua Bíblia esse texto. Filipenses 4, de 10 a 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos soltava oportunidade. Alegrei-me. Essa aqui é uma coisa, alegrei-me sobremaneira. Essa sobremaneira, essa palavra sobremaneira, ela é colocada na Bíblia em português, porque nós não temos uma alegria sobremaneira, nós não temos uma expressão bíblica para dizer, uau, que alegria! Essa palavra alegria é chairo, é um verbo, é regozijar-se, estar contente, ficar extremamente alegre, alegria de estar bem, de ter sucesso, alegria da vitória. Quem não vibra com um campeonato que ganha? Impossível, todos nós vibramos. Nós gostamos disso, isso faz bem para nós. Pois essa alegria é que tem que permanecer no meu coração por causa do Senhor. Continuando esse mesmo texto, mais adiante, outro versículo, versículo 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi. Aqui é um verbo que é aprender e ser avaliado. Não é um aprendizado meramente teórico,
é o aumentar o conhecimento, aprender pela prática. Se você ouve o que está ouvindo aqui e não compartilha adiante, você acaba esquecendo. Você só não esquece quando você começa a compartilhar. É aprender completamente na prática, tornando aquilo um hábito. Eu estou repetindo, mas de propósito, aprender pela prática. Aprender pela prática. Não precisava dessa repetição, foi demais. Paulo não nasceu com este contentamento. Ele aprendeu. Para um pouquinho, imagina, Paulo perseguia a igreja. Você acha que havia contentamento em perseguir a igreja? Imagina o que ele não presenciou de tortura a outras pessoas e famílias. Ele que estava vendo jogarem pedras sobre Estevão. Como estava a cabeça de Paulo? E você? Você tem aprendido a viver contente? Você vive contente? Como é você? Como é a tua postura? Qual é a tua postura? Continuando o texto de Filipenses, ainda vamos um versículo adiante, ainda no 11, nós vamos ver a outra palavrinha, a viver contente. Que palavra é essa que nós estamos tanto falando aqui? Contente. É uma palavra autarques no grego, suficiente para si mesmo, para não necessitar de auxílio. Dou um exemplo para você lembrar disso. Talvez você ainda consiga se lembrar quando você andou pela primeira vez de bicicleta. Você caiu, levantou, caiu, até que um dia você conseguiu se equilibrar sozinho na bicicleta. Que alegria foi essa? Ah, eu era muito criança, que pena que você esqueceu, está tão velho que não lembra mais. Impossível. Você lembra daquela alegria? Porque aquela alegria ficou registrada. Ela fica. É essa alegria que ele está falando aqui. Alegria independente de circunstâncias externas. A pessoa está contente com Deus e não com o que está sentindo. Não preciso de nada do que eu estou sentindo para me alegrar. Eu só preciso de Deus. De Deus. E ponto final. Uma vez saindo de Acuípe, eu já devo ter contado isso em alguns lugares, e algumas vezes para vocês, eu fui parar no hospital Jorge Valente, numa emergência, e o médico disse que precisava me internar porque eu tinha suspeita de diverticulite muito séria. E foi uma conversa foi um diálogo muito louco, porque o médico disse assim: eu vou te internar. Não, quem é teu responsável? Assim, sou eu. Não, você não é responsável por você. Eu preciso de alguém que eu sou responsável por mim. Não, você vai se internar, doutor, eu vou viajar. Você não vai viajar. E foi um diálogo assim, maluco, com o médico. E o médico chega assim: rapaz, para! Eu não estava me dando conta que ele estava falando sério, porque para mim eu estava achando que ele estava completamente pirado. Ele disse: para, você tem diverticulite. Quando ele falou diverticulite, eu comecei a rir. Você está rindo o quê? Doutor, olha bem, você está dizendo que vai me internar porque eu estou com inflamação do divertido. O divertido está inflamado. Você sabe o que é? Eu sei, Tancredo morreu com isso. A gente sabia disso, foi bem na época que Tancredo tinha morrido. Era bem conhecido aquilo ali. Mas olha só, diverticulite. Não parece inflamação do divertículo, o divertículo não parece inflamação do divertido. E eu estive rindo divertidamente. Fiquei uma semana internado no hospital com dieta zero. Nada eu podia beber, nem comer. E eu tentava de todo jeito sugar um algodãozinho molhado que eles passavam no meu lábio, porque ressecava. E o enfermeiro: você não vai sugar, vou sugar tudo, vou secar esse algodão. Não chama. Ele põe um algodão, mas não adiantava. Continuei com sede. E tive que rir. Aí o médico voltou para mim e disse: você é bem maluco, né? Completamente maluco, doutor. Como é que você não vai rir se Deus te coloca num spa? Eu estava esparramado na cama do hospital. E eu ficava completamente esparramado por uma semana, lendo, estudando e perturbando os enfermeiros,
e perturbando os médicos. E cada um que entrava, eu pedia um algodãozinho molhado para eu sugar água. Ele olhava para mim, você vai então, eu vou, eu quero beber essa água. Eu não aguentava de sede mais. Tinha que rir, só rir. Essa alegria, independente de circunstâncias. Versículo 12, agora indo um pouco mais, ele diz, tanto sem estar humilhado, como também honrado de tudo, em todas as circunstâncias, tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Eu lembrei agora de um discípulo que estava lá em casa, eu estava explicando a ele sobre o que era renúncia, mas tem muito a ver com isso, porque entra no campo da humilhação, estar humilhado. Nós estamos conversando e eu perguntei ele, e eu virei para ele, você tem que aprender a renunciar teu carro. Eu não sei se era 7, 8 horas da noite, 9 horas da noite, estou conversando com ele e, bom, eu preciso ir embora. Quando ele saiu de casa, tinham roubado o carro dele. E acabou toda a renúncia naquela hora. Cadê meu carro? Roubaram meu carro. Deu um pedido, se você não renunciou, eu retiro a renúncia, eu quero meu carro. Quando a gente aprende a renunciar para Deus, nós temos que estar preparados para o cheque imediato daquilo que está acontecendo. E quando eu quero deixar de ser soberbo e aprender a ser humilhado, Deus nos coloca em prova na mesma hora. E humilhado aqui é uma coisa muito rebaixar-se às circunstâncias humildes e de pobres. Colocar-se abaixo dos outros que são honrados. O outro é honrado e eu honro o outro e me deixo de lado. Você está afim disso? Porque isso faz parte do contente. Isso faz parte da alegria. Ter a opinião de si mesmo modesta. Eu sou o máximo da porcaria, o máximo da ruindade. Eu passei o máximo daquilo que não presta. Você vive assim? Como é que é você? Como é que é você e tua vida? Como é que você está diante de Deus? Você pode falar como Paulo falou, de todas as circunstâncias, já tem experiência? Quando eu fui ordenado pastor, meu pai, que já era meu amigo nesse tempo, já tinha terminado as broncas do meu velho comigo, ele não veio e disse para os amigos dele, para as pessoas da congregação, que a gente tinha feito parte no passado lá no Rio de Janeiro. Meu filho não deu para nada, agora foi ser pastorzinho. Glória a Deus. Não dei para nada, fui ser pastorzinho. Aí minha esposa liga para falar, atende o telefone com ele vira para minha esposa, você foi a única que não deu para nada, você é cri-cri, criada e criança. Nem é criada. Nem criada, você é criada. Porque essa altura a gente chama, você é a única que não deu para nada, só cuida de criança, você não deu para nada, só cuida de criança. Graças a Deus minha esposa não tirou as facas da bota, deixou os faqueiros todos na bota e não respondeu nada, porque gaúcho sempre tem uma faqueira na bota, rápida, me perdoe gaúchinho que está aqui, mas tem faca na bota. Continuando a ler o texto, um pouco mais, fico contente quando sou honrado, ou quando sou humilhado, ou falando, fico contente quando sou humilhado ou quando honrado. Eu me alegro com isso. Eu me alegro quando esquecem de mim, parte 1, 2, 3, eternamente, todas as partes que tiverem, ou eu, como assim que esqueceram de mim? Tem situações que ocorrem conosco, não tem escapatória. Uma vez convidei um casal de irmãos com seus filhos para depois do encontrão que a gente tinha na escola Par, ele foi assim, almoçar conosco. Acabou da reunião, foi almoçar para a gente ter uma tarde de comunhão. No fim do encontrão, ele virou para mim, tenho um compromisso, não vou poder ir com a minha família na tua casa. Isso ocorre. Então, já tinham feito comida, convidamos outras pessoas ali na hora e fomos. No meio da tarde, um irmão liga, não tinha celular ainda, um irmão liga,
e perguntando uma coisa, eu escuto a voz do irmão no fundo. Eu tenho ouvido que escuta. Ele diz, fulano tal, daí tá. O que está ocorrendo? Ah, nós estamos numa churrascada aqui. Manda um abraço para ele. Não machuca, lógico que machuca. Mas Jesus, obrigado por aquele que você me permitiu convidar. Está junto. É fácil? Não, não é fácil. Mas tudo posso passar em Cristo, com Cristo. Tudo eu posso passar com Cristo. Tudo é tudo mesmo. Salmo 4, 7 e 8. Salmo 4, 7 e 8. Alegrei-me, não mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e vinho. Eles estão ricos, eles estão poderosos, mas a alegria tenho eu no meu coração, porque Deus colocou aquela alegria. E eu ouvia meu pai dizer assim, eu não sei como é que você consegue ser tão alegre. Eu era alegre. Aliás, eu sou alegre. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Você sabe de uma coisa que eu tenho descoberto? O sono, dormir bem, é uma questão de fé. Jesus, eu preciso dormir, muito obrigado por essa noite que vai me dar. Virou a cabeça e dorme. Às vezes eu acordo no meio da noite e digo, Jesus, eu ainda estou me sentindo tão pesado, posso dormir mais um pouquinho? E continuo dormindo mais um pouquinho. Outro dia eu disse, alguém me disse, dorme até as 8, se eu não consigo dormir até as 8, eu acordo sempre muito cedo. Mas disse, dorme até as 8. Foi quinta-feira passada, eu estava em Vitória do Espírito Santo, e o maninho estava tão empolgado por falar, e ficamos conversando até as 2 horas da manhã. Eu durmo 10h30. É meu horário de me recolher. Eu estava dando voltinhas. E eles, dorme até as 8. Como assim dorme até as 8? A minha vida toda acorda às 5 horas da manhã. Aí eu cheguei na cama assim, às vezes já estava dormindo, cheguei na cama e disse assim, Jesus, ele disse que é para dormir até as 8, então me leve até as 8, por favor. Eu acordei às 8 horas da manhã. Acordei antes para tomar um remedinho que eu tenho que tomar e voltei a dormir de novo. Dormir para mim é uma questão de fé. Eu creio que Jesus vai me fazer dormir e vai me levantar em ponto final e vamos seguir. O que impede, o que permite, o que impede o crescimento no contentamento? Fé permite o crescimento no contentamento. Incredulidade impede o crescimento. Humildade permite o crescimento. Soberba impede o crescimento. Adoração, adorar a Deus, lógico que permite. A idolatria impede o crescimento. Gratidão permite o crescimento. Murmuração impede o crescimento. Como é que está você? Como é que é você na tua vida? 1 Timóteo 6, de 6 a 10. 1 Timóteo 6, de 6 a 10. De fato, grande fonte de lucro é piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição.
Eu acho interessante ele colocar o contentamento com a ambição de ficar rico. Porque há uma ideia no mundo que riqueza é fonte de contentamento, completamente mentirosa. Totalmente mentirosa. A riqueza não é fonte de contentamento. A riqueza é fonte de problemas e de trabalhos. Quem muito tem, muito mais problema tem. Porque tem que gerir, cuidar e manter. Será que eu quero ficar rico? Porque ele não diz que pode cair, ele fala, cai em tentação do cilado. E ciladas, muitas concupiscências. Versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça desviaram da fé e a si mesmo atormentaram com muitas dores. Hoje, recebi um telefonema de uma cidade da qual a gente dá assistência e apoio, de um companheiro, um pastor, dizendo que o rapaz fulano de tal tinha abandonado definitivamente a fé, a família e tudo mais. Que tristeza, que tristeza. Alguém que você viu crescer, acompanhar, e eu acompanho essa cidade há 25 anos. Conheço esse garoto desde que ele tinha 1 ano de vida. E está abandonando tudo. Que tristeza, meu. Eu tive que parar, orar. Senhor, eu preciso de graça para poder falar de contentamento. Porque meu coração estava tomado de uma tristeza. Mas a tristeza faz parte do contentamento. Porque eu sou contente com Deus, não com as notícias que eu tenho. Eu vou pular isso aqui. Isso aqui não. Eu pus aqui sem querer, desculpe. Como é você? Como é você? Vamos adiante. Vivendo contente o tempo todo para a glória de Deus. Como é você? Eu queria que você tivesse convicção que Deus te chamou para ser plenamente contente. Totalmente contente. Não é pouco, não é uma alegria sobrenatural. Sobremaneira, uma alegria sobremaneira, uma alegria que as pessoas ficam incomodadas. Por que você é contente? Por que vocês são assim? Por que tem leveza na casa de vocês? Porque é para ser todo mundo assim. Como é você? Pai querido, eu quero pedir que tu derrames sobre cada um dessa convicção, desse mandamento. Contente. Viver contente em toda e qualquer situação. Tem, Senhor, sobre nós. Eu te peço, em nome de Jesus. São tantas experiências com a alegria do Senhor que não faz ideia. A gente não consegue ter, é uma coisa ou outra. São muitas pequenas experiências. E eu não sei quantas eu já contei para vocês, quantas eu já não contei, que a gente vai ficando velho e vai repetindo algumas experiências. Mas a realidade é o seguinte: tenham vocês as experiências de vocês. Busquem testemunhos para você falar da alegria do Senhor. Da alegria do Senhor. Da alegria de perder um documento e achá-lo depois. Da alegria de perder uma passagem e achar. Eu passei um mês inteiro procurando minha carteira de identidade. Perdi minha carteira. Fiz nova carteira de identidade. O que tinha que fazer? Hoje, para vir para cá, estava a carteira olhando, dando tchauzinho para mim assim. Está a carteira, entra na mochila. Eu estou o mês inteiro te procurando e você sumiu. Dando risada. Porque assim é o Pai conosco. Amém? Vamos ficar por aqui.